Fala pessoal, que é o Valber, Terminal Macro Trader, parceiros da corretora aérea. Eu quero trazer para vocês aqui algumas headlines, né, que passaram no terminal aí dessa semana, mas especificamente aí desse dia de ontem para hoje. Um pouquinho sobre política monetária no Brasil e Estados Unidos, tá pessoal, que vem fazendo bastante preço nos mercados. Principalmente nas moedas, né, o diferencial de juros pesando aí no desempenho de cada moeda, e também a questão da política monetária, como a gente pode acompanhar no futuro, tá? No Brasil, então, a gente teve o ruído, né, sendo retirado ali depois do relatório de política monetária do Banco Central, que aconteceu ontem, né? O Banco Central explicou um pouquinho, né, o Galípolo até comentou um pouquinho sobre o comunicado que deixou o mercado um pouco dividido, disse que vai fazer reajustes ali na comunicação, né? Então, aqui do Brasil, vou trazer para vocês aqui o Itaú, então, projetando uma Selic terminal maior, tá? Ele está projetando uma Selic terminal a 14% ao ano. O banco projeta, então, mais uma redução de 25 pontos base na reunião de agosto, mas reconhece que o risco de essa última queda não ocorrer aumentou devido à desancoragem da expectativa de inflação, tá? Segundo o Itaú, o BC justificou então um corte recente com base na rolagem do horizonte relevante, né? Que o Banco Central está basicamente vendo que a inflação vai estar na meta lá em 2028, então ele pode continuar nesse ciclo que ele está chamando de calibração, tá bom? Evitando a volatilidade excessiva de uma perda adicional, o que poderia causar no longo prazo. No entanto, ao enfatizar a dependência de dados e a assimetria altíssima de risco, o Copom sinaliza que o espaço para flexibilização está se esgotando rapidamente. Então, uma projeção um pouco mais hawkish aqui do Itaú para o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil deixou muito claro que vai ser bastante data dependent, tá, pessoal? Vai depender bastante dos dados, tá? Essa é a abordagem dos bancos centrais que eles devem continuar seguindo. Olhando dados de emprego, tá? Inflação também, né? Ontem nós tivemos um IPCA 15 um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, os analistas entenderam como benigno. E aqui do Fed, né? Depois da primeira coletiva, então da primeira aparição de Kevin Warsh como o presidente do Fed, então o mercado começou a olhar muito forte, pessoal, para a queda da expectativa de inflação de longo prazo dos Estados Unidos, tá? Isso tem feito, não tem pressionado tanto o dólar, mas nós estamos nesse período de fluxos muito fortes, né, em junho, né? Um dos períodos mais fortes para fluxos técnicos e reajustes aí do final do primeiro semestre, tá? Então a gente está vendo aí os break-evens, né? A expectativa de inflação caindo então para mais de 2,5% em meados de maio, para cerca de 2,2%, menor nível em mais de um ano, tá? Além do derretimento aí do petróleo que está acontecendo, a expectativa de inflação para frente, então tá reduzindo muito lá fora nos Estados Unidos, tá? E aí nessa pesquisa do Financial Times, né, nesse artigo do Financial Times, então gestores de recursos estão atribuindo o movimento tanto à queda dos preços do petróleo, do acordo Estados Unidos e Irã, quanto à retórica agressiva de Warsh, né? Warsh por enquanto está sendo considerado hawkish aí pela maioria do mercado. E a política também, né, de preços persistentemente altos é um fardo pro povo americano, e aí isso também retira um pouquinho daquela pressão institucional sobre o Fed, tá? A gente teve um pouquinho dos dados, né? E mais alguns comentários. Então, o mercado ainda precifica, então, nesse ano, tá? Uma alta de 25 pontos base, é o que o mercado está precificando, revertendo as expectativas pré-guerra. Analistas, então, avaliam que se os dados melhorarem até setembro, o Warsh poderá manter um tom duro, sem precisar elevar os juros efetivamente. Então, vai ser só a comunicação, sem a necessidade de um tipo de ação por parte dos Estados Unidos, tá, pessoal? Outra questão que vale a pena a gente acompanhar também, que saiu então, além da política monetária que a gente teve, o mercado vai fazer essa digestão sim até semana que vem, a questão do Fed também, em breve nós vamos ter mais dados dos Estados Unidos, na semana que vem, então nós temos o payroll já na quinta-feira, tá pessoal, porque sexta-feira é feriado. Hoje então o Trump também voltou a ameaçar tarifas na União Europeia, contra todas as empresas, todos os países, né, que aplicam imposto sobre serviços digitais. Aqui ele cita basicamente a União Europeia na postagem, mas lembrando que o Brasil também está estudando algum tipo de medida aí contra, principalmente as Big Techs, né. Outra coisa foi o Trump ameaçou então o Irã, falou, né, fez uma postagem hoje que o Irã violou, né, tolamente, né, o acordo de cessar-fogo. Ele apontou aqui que o Irã disparou 4 drones contra navios no Strait de Hormuz. Isso foi confirmado ontem, foi confirmado também que veio do Irã, tá? Pessoal, e o fechamento do mercado tá bem pesado, né? As techs estão pesando, o petróleo continua derretendo muito. Ibovespa subindo, meio que surfando a rotação. E o dólar real do Brasil bastante forte, mas na nível global o dólar vem bastante forte, tá, pessoal? Vinha bastante forte aqui, principalmente frente ao euro. Vou trazer pra vocês aqui como é que tá a tendência realmente frente às principais moedas, tá, pessoal? O real bastante resiliente, mas o restante das moedas do G10 tem sofrido bastante pressão, incluindo o iene em zona de intervenção, tá?